Olá, amigos. Nosso tema de hoje é a doença hepática alcoólica. A doença hepática alcoólica é uma das situações mais comuns na prática clínica diária de quem lida com as doenças hepáticas, de quem exerce a hepatologia. Mas também é muito comum a apresentação desses pacientes nas enfermarias de clínica médica e na emergência nas formas mais graves dessa doença. Daí a importância da abordagem do tema. Quando a gente fala, então, de doença hepática alcoólica, a gente procura, então, segmentar essa forma de apresentação. A doença hepática alcoólica começa pelo alcoolismo puro e simples, pela ingesta abusiva de álcool sem uma lesão hepática ainda estabelecida. Nessa fase, ações preventivas são fundamentais. Se o paciente caminha, então, para a doença hepática alcoólica, onde já é a detecção de algum grau de lesão no fígado, algumas intervenções iniciais são recomendadas e também o aconselhamento. No entanto, na fase de doença hepática alcoólica avançada, resta-nos o tratamento de suporte clínico, o tratamento de algumas complicações que serão citadas e, nas formas mais graves, o transplante hepático. A doença hepática alcoólica, então, tem alguns fatores de risco para uma progressão mais rápida e mais grave. As comorbidades. Então, a doença hepática alcoólica é mais severa se o paciente é portador de hepatite C, do HIV, da hepatite pelo vírus B e também da síndrome metabólica associada ao NASH. O padrão de alcoolismo também é determinante do risco para a progressão e para o aumento da gravidade da doença, tanto em relação à quantidade de álcool ingerido, tempo de álcool ingerido, quanto maior tempo, maior possibilidade de doença mais grave, e o tipo de álcool ingerido, notadamente as bebidas que têm um percentual de álcool maior na sua composição. Fatores dietéticos também são fundamentais na evolução da doença. A gente sabe que a doença é mais grave nos extremos dietéticos, tanto nos desnutridos como nos obesos. A apresentação da doença pode ser mais severa e mais rápida. E alguns fatores genéticos também são definidores. A mulher é mais susceptível à lesão hepática. A gente sabe que a mulher faz lesão hepatocelular pelo álcool com metade da quantidade de álcool que o homem faz. E algumas etnias indígenas orientais também são mais sensíveis. Atualmente, muito se estuda fatores de alteração da microbiota intestinal que podem determinar a evolução da doença hepática alcoólica. A doença hepática alcoólica, portanto, apresenta um amplo espectro. Ela passa pela esteatose hepática, que é apenas o acúmulo de gordura no fígado sem maior lesão hepatocelular. Vai à esteatohepatite, que é a associação do depósito gorduroso no fígado com lesão hepatocelular e alteração de transaminases. Passa por uma fase de hepatite alcoólica aguda e de cirrose. É importante citar que a hepatite alcoólica ela pode vir associada a qualquer uma dessas fases. Então, você pode ter hepatite alcoólica superposta à esteatose hepática, superposta à esteatohepatite e superposta à própria cirrose. E também uma apresentação de hepatite alcoólica aguda como forma isolada de doença hepática alcoólica. A hepatite alcoólica também é uma forma e um gatilho para o desencadear da falência hepática aguda ou da falência crônica agudizada, o que se chama o Acute on Chronic Liver Failure, ACLF. Normalmente, nós definimos a hepatite alcoólica como a presença de um quadro de ascite associado à icterícia em pacientes com grande ingesta alcoólica. E há um alto índice de mortalidade global nessas situações, notadamente quando se associa a presença de hepatite alcoólica. Essa mortalidade varia de 10% a 50%. A hepatite alcoólica, então,
exige que tenhamos uma rotina de abordagem, que passa pelo diagnóstico correto, pela classificação da gravidade, pelo tratamento e pela prevenção da recidivas. O diagnóstico da hepatite alcoólica pode ser um diagnóstico clínico e com uma abordagem laboratorial sucinta. Normalmente, esses pacientes apresentam icterícia, febre, dor no hipocôndrio direito, leucocitose, um padrão de transaminases elevadas com a TGO maior do que a TGP, a ST maior que a LT e algum sinal de falência hepatocelular. Quando a gente junta tudo isso em um só paciente, nós estamos falando de um quadro extremamente grave com necessidade de tratamento emergencial. O que é importante na abordagem inicial desses pacientes? O que é que lhe chamaria a atenção como clínico para que esse doente pode estar apresentando uma forma mais grave de hepatite alcoólica? O nível de bilirrubina, quanto mais alto a bilirrubina, maior o grau de comprometimento hepatocelular, bem como o nível de TGO, que denota o processo inflamatório. Normalmente, esses pacientes cursam com leucocitose, e quanto maior a leucocitose, maior a gravidade. Se o paciente associa elevação de creatinina a um claro aumento da morbimortalidade, pois uma das principais complicações da hepatite alcoólica é a disfunção renal associada. Se tem febre, você tem que estar atento pela possibilidade de síndrome de resposta inflamatória sistêmica e, às vezes, associação de quadros sépticos. E observe principalmente o apetite e a ingesta calórica, que terá impacto na evolução do doente, e a idade. Quanto mais idoso o paciente com hepatite alcoólica, mais grave é a doença. Um protocolo inicial de avaliação sugerida, então, seria a investigação na história da doença, de quadros de icterícia prévia, de antecedentes de doença hepática, como está o sensório do paciente, qual o tempo e a quantidade de álcool utilizada recentemente, o uso de drogas lícitas ou ilícitas associado ao quadro, e se há viagens recentes com possibilidade de contaminação com vírus hepatotrópicos. É fundamental que se faça um ultrassom abdominal desses pacientes, porque, como eles são muito ictéricos, deve-se então afastar a possibilidade de obstrução biliar. De saída, colha culturas, cultura do líquido acítico, urinocultura, hemocultura e cultura do escarro. Pesquise os marcadores virais para hepatite A, hepatite B, hepatite C e hepatite E também. E pesquise também o HIV. E é interessante, principalmente em mulheres, a pesquisa do FAN e do anticorpo antimúsculo liso pela possibilidade de hepatite autoimune associado ou do quadro ser referido a um quadro autoimune também. A literatura cita vários scores que nos permite classificar a gravidade e o prognóstico da hepatite alcoólica. Esses scores são fundamentais porque eles podem determinar que paciente deve ser tratado de forma específica, eles podem estimar a possibilidade de vida e morte e estimar principalmente quando o paciente vai morrer. Qual o potencial de morte a curto prazo no momento que você utiliza esses scores como forma de avaliação do paciente com hepatite alcoólica. Os scores, então, mais citados na literatura são esses. O score Maddrey, que o cutoff para a definição de doença grave é acima de 32, o score MELD, acima de 20, o ABIC e o GAS, pouco utilizados no nosso meio, e o modelo Lilly, onde a gente busca níveis abaixo de 0,45, que é basicamente utilizada em pacientes que usam corticoide baseado na indicação pelo score de Maddrey. A classificação, então, da hepatite alcoólica, como foi citada, passa por esses modelos de gravidade. E o modelo mais utilizado é a função discriminante de Maddrey, que é um modelo matemático
que nos mostra que quando esse resultado é acima de 32, há uma maior mortalidade e uma necessidade de tratamento específico da hepatite alcoólica. O score de MELD também pode ser utilizado nessa classificação e define-se que pacientes com MELD acima de 20 na avaliação inicial são doentes bem graves e com potencial de mortalidade a curto prazo muito alto. A própria presença de ascite e uma bilirrubina sérica acima de 8 já define uma maior gravidade e uma maior mortalidade nesses pacientes. O tratamento, então, da hepatite alcoólica baseia-se no suporte clínico, na verificação e no tratamento de comorbidades, no suporte nutricional, na possível utilização de corticoides, pentoxifilina, N-acetilcisteína, na utilização de alguns outros tratamentos farmacológicos agora em estudo e, sequencialmente, naqueles doentes que sobrevivem à utilização de medidas para abstinência e prevenção da recidiva do alcoolismo. Os fatores determinantes para o tratamento específico, na grande maioria das vezes com corticoide, seriam um MADRE acima de 32 ou um MELD acima de 20, em pacientes que não estivessem com hemorragia digestiva ou que tivessem hemorragia digestiva, mas já tratada sob controle, com infecção sob controle após 72 horas de antibiótico e também com encefalopatia hepática sob controle. A gente sabe que uma creatinina maior que 3 no início da abordagem do tratamento traz consigo um alto risco de falência terapêutica, e isso deve ser observado também. O suporte, então, passa por uma boa hidratação, por um suporte hemodinâmico, às vezes com drogas vasoativas, e para o cuidado com as vias aéreas e naqueles pacientes muito torporosos, a necessidade, inclusive, de intubação orotraqueal e, às vezes, ventilação mecânica. Observação fundamental é a pesquisa de comorbidades, notadamente em doentes febris, a pesquisa de infecções com culturas colhidas já na fase inicial da abordagem, e aí há de se fazer uma diferença, porque a própria hepatite alcoólica pode ser causa da febre, por conta da necrose hepatocelular, e você tem que diferenciar da febre por infecção. A boa parte desses pacientes também tem alteração neurológica e se faz necessário a distinção entre encefalopatia hepática, infecção do sistema nervoso central e síndrome da abstinência para melhor condução desses pacientes. No nosso serviço, no Hospital Geral, a comorbidade dita como mais grave é a disfunção renal que necessite de diálise. No momento que esses pacientes com hepatite alcoólica necessitam de diálise, a mortalidade vai a mais de 50%. O suporte nutricional é fundamental na abordagem do paciente com hepatite alcoólica grave, pois a hepatite alcoólica é considerada uma doença hipercatabólica e 100% dos pacientes apresentam algum grau de desnutrição. A Associação Americana para Estudo de Doenças do Fígado solicita a classificação do estado nutricional em todos os pacientes, a pesquisa de deficiência e reposição de tiamina, B6, B12, folato, zinco e selênio principalmente, recomenda que na nutrição severa seja feita nutrição enteral e a utilização de dietas com 35 a 40 calorias por quilo dia, associada a 1,2 a 1,5 gramas de proteína e 2 gramas de sódio, divididas em dietas fracionadas de 4 a 5 refeições ao dia. Já a Associação Europeia recomenda uma reposição já de saída de vitaminas de complexo B para potencial risco na prevenção de encefalopatia de Wernicke, a reposição também de vitaminas lipossolúveis, A, D e K,
uma ingesta proteica em torno de 1,5 gramas por quilo de peso para o paciente e sugere mais estudos em relação à possível utilização da dieta enteral. Vejam que há uma relação direta entre a ingesta calórica e a mortalidade. À medida que cai a ingesta calórica, aumenta a mortalidade desses pacientes. Vejam que pacientes com ingesta em torno de 1.000 calorias têm 30% de mortalidade. Quando essa ingesta cai abaixo de 1.000 calorias, a mortalidade vai a 40%. Então, é fundamental a abordagem nutricional dos pacientes com hepatite alcoólica grave. Em relação ao tratamento específico da hepatite alcoólica, a utilização de drogas que poderiam interferir nesse tratamento, nós temos várias opções. Os estimuladores de colônia, de granulócitos, inibidores de interneucina, a N-acetilcisteína, a pentoxifilina, o transplante de microbiota, mas a grande vedete e a grande droga mais importante ainda no tratamento da hepatite alcoólica grave é a prednisona ou a prednisolona. Os corticoides diminuem a mortalidade nos pacientes com MADRE acima de 32, com ou sem encefalopatia hepática. No entanto, os estudos têm metodologia, subgrupos e estatísticas. Os corticoides diminuem principalmente a mortalidade a curto prazo e ainda há alguma dúvida sobre a influência na mortalidade a longo prazo acima de 28 dias. Mas a curto prazo o efeito continua sendo significativo, baseado em trabalhos já consolidados na literatura. Os corticoides, então, como eu falei, melhoram a sobrevida a curto prazo, isso está relatado em estudo de meta-análise, e se deve usar o score de Lilly como preditor de resposta após 7 dias do uso de prednisona ou prednisolona. Então, você inicia o corticoide baseado no MADRE acima de 32 e no 7º dia calcula o score de Lilly para definir, então, se deve manter o corticoide até o 30º dia ou se deve suspender. O score de Lilly, então, no 7º dia, é definidor da manutenção ou não do corticoide. Mas uma maneira simples de avaliar isso aí é a queda da bilirrubina. Se no 7º dia o seu paciente em uso de corticoide não apresenta redução efetiva nos níveis de bilirrubina, não adianta insistir com a droga. No entanto, se há queda da bilirrubina, mantenha o corticoide até o 30º dia, pois ele será benéfico no tratamento do seu paciente. A Associação Americana, então, recomenda o uso de prednisolona, aqui nós usamos muito mais a prednisona, nos pacientes com MADRE acima de 32. A Associação Europeia recomenda o uso de prednisolona nos casos graves, contraindica quando há hemorragia digestiva ativa, infecção ativa ou insuficiência renal. E recomenda que no 7º dia, se você tem um score de Lilly acima de 0,45, o corticoide deve ser suspenso, porque nesse caso ele aumentaria a mortalidade. Vejam que o score de Lilly também pode ser um fator preditor de mortalidade a médio prazo, 6 meses. Aqueles pacientes que no 7º dia usaram corticoide, tiveram um score de Lilly abaixo de 0,45, têm uma mortalidade muito menor em 6 meses, uma sobrevida muito maior do que os que mantiveram um Lilly acima de 0,45 no 7º dia. A pentoxifilina é a segunda droga citada na literatura como possível tratamento da hepatite alcoólica grave.
Ela teoricamente previne a síndrome hepatorrenal, porém sem impacto relevante na mortalidade. Nós temos apenas um estudo randomizado, controlado, que mostrou uma diferença na mortalidade. O grupo Cochrane referiu então que o uso de pentoxilina está associado com diminuição da mortalidade, porém sem significância estatística. A SLD recomenda no seu guideline o uso de pentoxilina quando há contraindicação ao uso de glicocorticoides. Então, ela seria uma droga alternativa naqueles pacientes que teriam contraindicação ao corticoide. No entanto, as coisas estavam muito arrumadinhas nesse sentido, até que veio o estudo STOPA, e que comparou o uso de prednisolona ou pentoxilina no tratamento da hepatite. E o que nós vimos foi que houve impacto na sobrevida com o uso de prednisolona, mas não houve impacto com o uso de pentoxilina. A partir daí, se passou a questionar a utilização da pentoxilina na hepatite. O trabalho concluiu que a pentoxilina não melhorou a sobrevida dos pacientes com hepatite alcoólica. Já a prednisolona teve impacto na redução da mortalidade nos primeiros 28 dias da doença. A N-acetilcisteína também tem sido utilizada no tratamento da hepatite alcoólica. O estudo seminal dessa utilização foi publicado no New England, onde se propõe uma associação de corticoide e acetilcisteína no tratamento da hepatite. O estudo revelou que há realmente melhora da sobrevida nos pacientes que utilizaram prednisolona associada à acetilcisteína em relação aos que utilizaram prednisolona como droga. A conclusão do trabalho é que, apesar de que a terapia combinada de prednisolona com acetilcisteína promoveu o aumento da sobrevida em 1 ano nos pacientes com hepatite alcoólica, a sobrevida de 6 meses, quer dizer, a precoce, não foi impactada. Então, ficou uma dúvida da real possibilidade de utilização dessa associação. A N-acetilcisteína, em relação ao guideline da ISO, há uma sugestão de possível benefício da associação da acetilcisteína com corticoide, mas não há uma recomendação formal. Os inibidores de TNF também foram testados na hepatite alcoólica grave, mas não houve resposta satisfatória e houve uma alta taxa de descontinuação do tratamento por conta de efeitos colaterais graves. Então, isso hoje não. Mais recentemente, nós temos trabalhos muito interessantes utilizando o fator estimulador de colônias de granulócitos associada à acetilcisteína no tratamento da hepatite alcoólica grave. Vejam esse estudo com pacientes com bilirrubina acima de 5 e o MAVE acima de 32, um estudo randomizado, onde foi feito a comparação de pentoxilina com filgastrina, com fator estimulante, e o fator estimulante com N-acetilcisteína, e foi observada a sobrevida em 90 dias. O fator estimulante de granulócitos mostrou-se bastante efetivo no tratamento da hepatite alcoólica grave e abre-se uma perspectiva da utilização dessa substância nesses pacientes. A modulação ou a mudança da microbiota com transplante de microbiota também tem sido utilizada no tratamento da hepatite alcoólica, principalmente em doentes não elegíveis para a utilização de corticoides. Esse trabalho nos mostra, então, que há impacto na sobrevida quando se faz transplante de microbiota nesse grupo de pacientes portadores de hepatite alcoólica grave.
O suporte avançado, que seria o fígado artificial, também tem sido utilizado, é um modo de diálise com albumina, tem sido utilizado no tratamento, e os estudos são duvidosos ainda, mas haveria um possível benefício em pacientes selecionados que tivessem um MEL de abaixo de 28 e idade menor de 47 anos. Cada vez mais se discute na literatura o transplante hepático como forma de tratamento efetivo da hepatite alcoólica em doentes selecionados. Como vocês sabem, há um critério de exclusão de pacientes com alcoolismo ativo. Esse critério de exclusão nos diz que esses pacientes não teriam direito ao transplante hepático, e isso tem sido muito discutido a nível nacional. Os trabalhos americanos mostram que não há aumento da recidiva do alcoolismo naqueles pacientes que foram transplantados ainda em vigência do hábito de ingestão de bebida alcoólica em relação àqueles que tinham 6 meses de abstinência. E na literatura se cita argumentos contra o transplante hepático na hepatite alcoólica e argumentos pró. Há argumentos sociais, há argumentos culturais e há argumentos médicos. Por exemplo, o grupo que fala contra diz que o alcoolismo é uma doença auto-infligida, que seria necessário 6 meses de abstinência para que esse paciente fosse transplantado. Que o paciente candidato ao transplante deveria passar por medidas preventivas para a recidiva do alcoolismo, e isso poderia gerar na população uma percepção negativa que poderia reduzir doações, e que os atuais trabalhos têm resultados contraditórios. Já o grupo pró-transplante hepático na hepatite alcoólica nos diz que o alcoolismo é uma doença genética e psicossocial e não auto-infligida, e faz a comparação, por exemplo, com o vírus B, que pode ser o vírus B e o vírus C, que podem ser adquiridos por hábitos semelhantes ao alcoolismo, como a utilização de drogas, e também o NASH, que teoricamente é uma doença auto-infligida naqueles doentes obesos que não conseguem fazer dieta ou não conseguem ter atividade física regular. Eles citam também que há um índice muito alto de morte nesse período de 6 meses exigido para a abstinência, que a avaliação psicossocial é fundamental para definir que paciente deveria ser transplantado, que a maioria da população é neutra sobre esse assunto e que os resultados recentes são favoráveis, e realmente são, quando liberam transplante hepático para tratamento da hepatite alcoólica. Isso deve ser, então, refletido por todos para que tenhamos um consenso a médio e longo prazo. O guideline mais recente, agora de 2019, da Associação Americana, já nos diz que o transplante hepático deve ser considerado de maneira respeitosa e carinhosa em pacientes selecionados com bom perfil psicossocial para o tratamento da hepatite alcoólica não responsiva ao tratamento medicamentoso. Então já há uma mudança de postura com uma possível indicação do transplante hepático em doentes selecionados. Você tratou então o seu paciente, o paciente sobreviveu, e nós temos então que tratar a abstinência e a prevenção de recidivas. A abstinência, que normalmente se associa a alterações neurológicas no início do tratamento, pode ser tratada com benzodiazepínicos, com propofol, com beta-bloqueadores, com haloperidol e com baclofeno. Já a prevenção de recidiva pode ser obtida com a utilização do baclofeno, da naltrexona, da gabapentina e do topiramato. Eu concluo então com esse algoritmo bem interessante que praticamente reproduz o que nós discutimos. Os pacientes com hepatite alcoólica com MADRI menor que 32
têm uma doença leve e devem ter tratamento de suporte abordando principalmente o suporte nutricional. Já os pacientes com MADRE acima de 32 ou MELD acima de 20 devem iniciar prednisona 40 mg, se não há diabetes descompensado, sepsis não tratada, insuficiência renal e hemorragia digestiva não controlada. No 7º dia, você faz o score de Lille. Se o Lille está abaixo de 0,45, deve-se estender o tratamento com a prednisona por 4 semanas. Se o Lille está maior que 0,45, a prednisona deve ser suspensa e outras drogas devem ser discutidas ou transplante de microbiota. Em casos selecionados, o transplante hepático poderia ser indicado. Pacientes que apresentam mais de 4 falências de múltiplos órgãos devem integrar, então, um grupo onde será proposto apenas o tratamento paliativo. Como mensagens finais, então, eu vos diria que os pacientes com hepatite alcoólica devem ser estratificados por gravidade e estado nutricional. O monitoramento da função renal e vigilância quanto à infecção são fundamentais na condução desses pacientes. A dieta enteral deve ser avaliada nos pacientes com desnutrição. Os pacientes com hepatite alcoólica grave, com MADRE acima de 32 ou MELD acima de 20, devem fazer uso de prednisona 40 mg por 4 semanas. Não existe ainda comprovação científica do benefício da associação corticoide-pentoxilina ou pentoxilina isolada. N-acetilcisteína, estimulante do crescimento de granulócitos e transplante de microbiota são terapêuticas promissoras, aguardando estudos mais consistentes, notadamente no grupo que não é elegível para corticoide. E o transplante hepático na hepatite alcoólica tem resultados favoráveis, mas indicação ainda bastante controversa. Eu fico, então, à disposição dos senhores no sergio_pessoa@uol.com.br para qualquer discussão. Muito obrigado.